Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a análise vai ser do filme Loucuras de Verão, de 1973. Onde você estava em 1962? Essa é a pergunta do cartaz e também a chave de entendimento desse filme, que é muito mais denso e crítico do que parece. Loucuras de Verão é um filme sobre a chegada da idade, sobre o amadurecimento e principalmente sobre a perda da inocência de um grupo de jovens, que refletem também o estado de espírito da sociedade norte-americana. Desolada com as perdas humanas da Guerra do Vietnã, os escândalos de corrupção política do caso Watergate e o caos econômico decorrente da alta internacional dos preços de petróleo, a numerosa classe média do país passou a sentir a ressaca dos anos 1960. Buddha? Yeah? How'd you like to go to the drive-in movies with me? You gotta be kidding. No, would I kid you about a thing like that? I have a new car. Hey! George Lucas ficou imortalizado na história do cinema pela criação do universo Star Wars, e o seu Guerra nas Estrelas, lançado em 1977, é até hoje um dos maiores fenômenos de todos os tempos, tendo ajudado a consolidar inclusive o conceito de filme blockbuster. Mas antes da consagração nas bilheterias, ele teve como seu parceiro e mentor Francis Ford Coppola, com quem ele formou a American Zoetrope, ainda no final da década de 1960. Seu primeiro longa-metragem foi THX 1138, lançado em 1971, que reverbera uma visão pouco otimista do futuro da humanidade. Logo após concluir esse filme de ficção científica, ele então se debruça no roteiro de Loucuras de Verão, que é altamente baseado em suas próprias memórias da adolescência, vivida na cidade californiana de Modesto. Os Estados Unidos do pós-Segunda Guerra Mundial, ou seja, ali pela década de 1950, assistiram a uma forte explosão do consumismo, da migração das famílias para os subúrbios, e junto com tudo isso, a gente teve também uma forte mudança dos hábitos e costumes por parte da juventude, que se colocava como rebelde e questionadora. Saias rodadas e casacos de couro ditavam a moda ao som do rock and roll e a bordo dos carros, que eram objetos de desejo e sedução, além de ícones da América. Alguns filmes ilustram isso muito bem, sendo um dos meus preferidos Juventude Transviada, de 1955 e estrelado por James Dean, que já tem uma análise completa aqui no canal. E o filme do George Lucas que a gente está analisando agora se coloca temporalmente após esse boom do bem-estar social, ali pelo início da década de 1960, quando o frescor juvenil parecia desmoronar. E isso está refletido no enredo do filme. Come on, Come on, what? let's dance. No thanks. Lori, I said I want to dance. Well, Stephen, who's stopping you? I thought since this is our last night together for 3 months, you might want to dance with me. How sentimental of you. You'll be back at Christmas. I want to dance now, not at Christmas. Come Get on. your cooties off me. Um grupo de estudantes do ensino médio está prestes a entrar na faculdade e quer aproveitar a última noite na cidade. Essa é a premissa básica do roteiro. E vale lembrar, gente, que esse momento em específico é muito marcante para os jovens lá dos Estados Unidos, porque normalmente essa é a primeira vez que eles estão saindo da casa dos pais, indo morar sozinhos, conquistando a independência e fazendo a transição para as responsabilidades da vida adulta. Então a noite proposta pelo filme é a última oportunidade daqueles jovens antes da perda da inocência e do início de uma vida cheia de responsabilidades. De uma forma geral, todos aqueles personagens parecem bobos, deslumbrados e inseguros, mas cada um deles tem uma característica específica que os diferencia e os coloca em um estereótipo padrão. O nerd, o popular, o exibicionista, a atirada e a garota mais nova, que quer se enturmar.
São várias linhas narrativas paralelas que eventualmente se cruzam, reforçando a aleatoriedade da vida e das relações humanas. E isso, que poderia ser uma fragilidade pela falta de um protagonismo clássico, acaba se revelando a maior fortaleza da história, até porque várias das expectativas acabam não se realizando. I'm the great pretender. Wow, wow, pretender. Kurt é o jovem apegado à cidade, que não tem certeza se quer mesmo sair dali para a faculdade ou não. Ele visualiza uma linda mulher loira dirigindo um carro no trânsito e sai em busca dela pela noite, mas acaba se envolvendo com uma gangue de delinquentes que força ele a enfrentar até mesmo a polícia. Ele é o bom moço que se deixa levar pelo imediatismo e pelas circunstâncias, ainda que elas não sejam favoráveis. Seu amigo é o Steve, que tem uma namorada da qual ele gosta, mas quer terminar o relacionamento para ter outras experiências amorosas durante os tempos da faculdade. É claro que isso não vai dar assim tão certo. Ele é o idealista apegado, que projeta uma realidade irreal e depois percebe que ela não existe da forma como ele esperava. Essa dupla é interpretada por Richard Dreyfuss e Ron Howard, super no início da carreira. O primeiro venceria um Oscar de melhor ator em 1977, pelo filme A Garota do Adeus, e o segundo venceria nas categorias de melhor direção e melhor filme em 2001, por Uma Mente Brilhante. Ambos já têm análises completas disponíveis aqui no canal do Meu Tio Oscar. E eu confesso que é estranho e ao mesmo tempo interessante ver os dois tão novinhos aqui nesse trabalho. E ambos estão muito bem. Why should I leave friends that I love to find new Wait a friends? minute, wait a minute. I've heard this already. Aren't you the one that told me for 8 weeks that you have to leave the nest sometime? I realize that. Terry é o menos popular da turma, não tem um carro para se exibir e por isso é o alvo preferido do bullying, mas ironicamente é quem consegue ter uma das noites mais movimentadas. Além de ganhar um lindo carro emprestado, ele sai com uma garota desejada chamada Debbie, se relaciona com ela, consegue comprar bebida alcoólica, passa mal, briga e participa até mesmo de um tiroteio. O Terry foi interpretado por Charles Martin Smith e a Debbie pela única integrante do elenco indicada ao Oscar, nesse caso como coadjuvante, Candy Clark. E num contraste muito interessante, nós temos ao mesmo tempo o desejado e popular John, interpretado pelo Paul Le Mat, que gosta de exibir o motor do seu potente carro, tendo que aturar a companhia da adolescente Carol, interpretada pela Mackenzie Phillips. Claro que isso foi proposital para quebrar a expectativa do público, e eu acho que funciona muito bem. E você tem ainda ele sendo desafiado ao longo da noite por um sujeito arrogante chamado Bob Falfa, em um dos primeiros papéis de Harrison Ford para os cinemas. Sorry if I scared you. You're gonna have to do one hell of a lot more than that to scare me. Yeah, been looking all over for you, man. Didn't nobody tell you I was looking for you? Hey, I can't keep track of all you punks running around here backwards. Hey, you're supposed to be the fastest thing in the valley, man, but that can't be your car. It must be your mama's car. O roteiro traz ainda a onipresença de uma figura chamada Wolfman Jack, que ninguém nunca vê, mas é uma figura quase mitológica, porque está nas ondas do rádio. Ele é mais um desses elementos exaltados e muito comuns entre a juventude daquele período, que acabam sendo desconstruídos ao longo das cenas, fazendo com que o filme tenha um saldo final pessimista e desesperançoso. Apesar de ter um título em português que sugere festa, alegria e diversão, na realidade o filme é a constatação de que a realidade tinha mudado. E para pior, o lançamento aconteceu em 1973, dentro de um contexto complicado com questões que eu já citei anteriormente aqui no vídeo. Mas ainda ao longo da década de 1960, pouco tempo depois do período onde o filme se passa, as coisas já começariam a desandar com a crise dos mísseis de Cuba, por exemplo, que quase levou à Terceira Guerra Mundial, a morte do presidente John Fitzgerald Kennedy,
que gerou grande instabilidade política e o início da própria Guerra do Vietnã. Para quem conhece apenas a fase do George Lucas pós-Guerra nas Estrelas, é um exercício muito interessante ver ele numa produção que se aproxima muito mais dos preceitos da nova Hollywood do que do cinema arrasa quarteirão que ele se especializaria em fazer mais pra frente. A fotografia, por exemplo, tem uma característica quase documental, bem próxima dos personagens, e eu gosto bastante disso. E se tem um aspecto gritante do ponto de vista técnico, é a trilha sonora. O uso de músicas populares é abundante e consumiu uma quantidade gorda do orçamento. O gasto foi tão alto nesse quesito que o filme sequer tem uma trilha sonora original, tendo usado 100% de material de terceiros. E uma curiosidade, ainda que Elvis Presley fosse o artista mais popular desse período abordado, as canções dele ficaram de fora porque não houve acordo com a detentora dos direitos. Mesmo assim, vários dos clássicos de outros artistas estão no corte final. O filme foi um sucesso sob praticamente todos os pontos de vista. Financeiramente, o custo de produção, que foi inferior a $800 mil, se transformou em quase $200 milhões em bilheteria, um retorno aproximadamente 250 vezes superior. E olha que os estúdios achavam o potencial dele inicialmente limitado e chegaram a ameaçar lançar essa obra diretamente na televisão. A crítica também adorou e a imensa maioria das análises foi muito positiva. E George Lucas mudou seu patamar como realizador. A partir desse momento, ele teria muito mais força para poder negociar o seu próximo projeto, Guerra nas Estrelas. Por parte da academia, foram 5 indicações ao Oscar. Além de Candy Clark como atriz coadjuvante, ele foi lembrado também pela montagem, roteiro original, direção e como o melhor filme do ano. Who are you? Do you know me? Of course. How do you know me? It's not important. It's important. It's important to me. You're the most beautiful, exciting thing I've ever seen in my life, and I don't know anything about you. Em 1979, o filme teve uma continuação chamada E a Festa Acabou. Mas faça um favor para você mesmo e não assista, porque ele foi muito mais um desses caça-níqueis dispensáveis do que qualquer outra coisa. Loucuras de Verão é um dos filmes mais redondos de 1973, um dos filmes mais bem realizados por George Lucas e por tudo isso mereceu as indicações que recebeu da academia. I really had a good time. Yeah, well, I guess I have a pretty good time just about every night. Well, if I'm not doing anything tomorrow, why don't you give me a call, okay? Yeah, all right. E agora eu queria saber de você aí que está me assistindo nesse vídeo. Qual é a sua opinião sobre Loucuras de Verão? Você gosta dele? Não gosta? Acha que tem algum traço do George Lucas do futuro já nessa obra, mais pro início da carreira dele? Faz o seguinte, deixa a sua opinião aqui embaixo no espaço destinado pelo próprio YouTube aos comentários. Também não esquece de curtir, compartilhar o material, se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho. A gente segue analisando todos os filmes indicados pela Academia na categoria principal de 1973 e a próxima atração vai ser uma comédia britânica, um toque de classe que deu o Oscar de melhor atriz para Glenda Jackson. Tá muito bacana e eu te espero aqui.